A nova lei suspende até o fim de 2021 os despejos determinados por ações em virtude do não pagamento de aluguel de imóveis comerciais e residenciais. A medida levou em consideração a situação econômica da maioria dos brasileiros durante esse período de pandemia. Eu conversei com a juíza Maria Verônica, titular do primeiro juizado especial da capital, que explicou mais sobre o assunto. Essa nova lei é 14.216/2021, que é agora de outubro, ela determina a suspensão de todo ato ou despacho que determine a remoção forçada coletiva ou o despejo dos aluguéis das pessoas que estão ocupando imóveis urbanos e residenciais, públicos ou privados, desde que seja de valor até R$ 600, no caso das locações residenciais, e de R$ 1.200 das locações comerciais. Isso desde que a pessoa comprove que a sua situação financeira sofreu um decréscimo e que, a partir disso, ela não seja capaz de fazer face a essa despesa com o aluguel. Então, é como se privilegiasse outros itens, inclusive a própria subsistência, isso porque as pessoas hoje estão atravessando uma situação financeira difícil, em razão, não só no Brasil, mas no mundo todo, em razão da pandemia, e com isso a perda de renda é algo evidente. Então, o projeto de lei trata justamente de proteger essas pessoas, preservando a sua integridade física e o local onde elas habitam. Ele suspende os atos praticados desde 20 de março de 2020, com exceção dos que já foram concluídos, né, doutora? Os que já estão cumpridos estão. Agora, os que ainda não foram concluídos, os que estiverem em processo de fazer, porque às vezes uma remoção forçada coletiva, como é um dos casos que a lei especifica, ela demora dias, meses, você vai negociar, não é tão fácil. Então, assim, esses estão suspensos, como também os atos e os mandados de despejo individual, no caso dos residenciais e dos comerciais também. Doutora, outro detalhe também dessa lei é que ela dispensa o locatário aí de pagamento de multa, né, em caso de encerramento de locação. Exatamente. No caso do encerramento antecipado do contrato de locação, desde que ele se enquadre sempre naquelas condições, de que ele não pode mais fazer face ao pagamento do aluguel sem comprometer o seu sustento, ele fica então dispensado do pagamento da multa contratual prevista. Isso sempre considerando os aluguéis até R$ 600 residenciais e até R$ 1.200 os comerciais. Doutora, existe uma exceção aí onde a lei ela não cabe, né? Que caso é esse? É quando o imóvel for a única propriedade do locador. Então, nesses casos, não cabe. Ele vai ter que procurar o locatário para tentar viabilizar uma forma de oferir o seu aluguel. Por quê? Porque ele também depende disso para sobreviver. Não é o caso das pessoas que têm muitos imóveis e que têm a locação, vamos dizer assim, como fonte de renda, por escopo, como um negócio. Não é o caso. Às vezes você só tem aquele imóvel e aluga para poder fazer face a algumas despesas, tipo remédio. Doutora, é bom ressaltar, né, que essa medida ela não vale para imóveis rurais. Exatamente, ela só se aplica aos imóveis urbanos, justamente para evitar a questão da especulação imobiliária, hoje tão comum. O que o locatário deve fazer em caso de uma tentativa de despejo? Quem deve procurar, como deve proceder? Se ele estiver incerto nas condições estipuladas no projeto, na lei, ele deve, primeiro, esclarecer para aquela pessoa que está cumprindo o mandado que ele não pode ser despejado e tentar resolver administrativamente a questão. Mas, se assim não for, ele pode procurar um advogado e pedir que peticione junto ao juiz, né, para que ele não seja despejado. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu é que agradeço a oportunidade.